Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos juntos mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. E que bom que nós temos a palavra de Deus, né? Ela que nos sustenta, ela que nos conforta, nos anima, especialmente em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, né? E o Senhor nos ajude a buscar nela o alimento que a gente precisa para viver. Eu gostaria de propor o texto de Atos, no capítulo 8, versículos de 1 a 25, os primeiros 25 versículos desse capítulo 8 de Atos. O texto diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, na prisão. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse é o texto que vem logo após a morte de Estevão. Estevão prega o evangelho, ele é morto por causa da pregação, e é estranho, até mesmo a abertura desse capítulo 8, né, quando a gente lê o versículo 1, que começa: E Saulo consentia com a sua morte. Em algumas Bíblias há uma divisão, aí depois é que começa efetivamente o capítulo. É como se o versículo 1 fizesse parte, na verdade, do capítulo 7, do finalzinho do capítulo 7, mas não houve essa divisão. A gente sabe que o texto original não tem essas divisões, é um texto corrido, né? Isso aqui é um recurso para nos ajudar a memorizar e ler as Escrituras. Mas é interessante que o versículo 1 começa com: E Saulo consentia na sua morte. Então, na morte de quem? Aí está relatado no capítulo anterior, na morte de Estevão. E a gente vê, então, aqui, a primeira perseguição acontece, a igreja e os irmãos são dispersos, e para onde eles vão, o evangelho é pregado, né? E aí vai falar de Filipe pregando o evangelho em Samaria. A gente vê, então, o evangelho sendo pregado.
E aí uma pergunta que eu gostaria de já fazer no início é: será que o evangelho que nós cremos e propagamos é de fato o evangelho de Jesus na sua essência? Meus irmãos, nós vivemos dias tão terríveis, né, tão cheios de confusão, e a gente fica até com medo, assim. Hoje pregam-se tantas coisas, assim, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e tantos evangelhos que a gente fica surpreso, né? Será que isso é mesmo o evangelho na sua essência? Há uma preocupação, sempre houve, que o evangelho fosse pregado de forma completa, né, em toda a sua essência. Então a pergunta sempre tem que vir: será que o evangelho que eu creio, será que o evangelho que eu pratico, o evangelho que eu vivo é o evangelho em toda a sua essência? Eu digo isso porque às vezes nós somos tentados, quando abordamos pessoas e começamos a falar do evangelho, nós somos tentados às vezes a esconder alguns aspectos, né? Existem algumas igrejas, algumas comunidades inclusive, onde não se prega sobre pecado, sobre cruz, sobre condenação, sobre inferno, porque, segundo essas comunidades, essas coisas são agressivas, isso não deveria ser anunciado assim. Isso acaba influenciando os crentes, né? Aqui em Portugal, por exemplo, a igreja evangélica é muito pequenina, que é menos de 1% da população, ou seja, o país é maioritariamente católico, de forma que a religião oficial é sempre a católica, e os evangélicos são vistos como uma espécie de uma seita, ou seja, tudo aquilo que não é a verdadeira religião é uma seita. E alguns crentes eles acabam se influenciando com isso. Algumas comunidades, inclusive, nem colocam na parte de fora a placa igreja, não colocam o nome igreja, eles colocam qualquer coisa. Casa de não sei o quê, centro de acolhimento, comunidade é bastante comum. Mas alguns afirmam mesmo categoricamente que colocar o nome igreja lá pode afastar as pessoas no contexto que nós vivemos aqui. É uma pena, isso já é uma mostra de que o evangelho, provavelmente, que é pregado ali, não é o evangelho em toda a sua essência, né? Paulo, ele vai dizer aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, uma frase que é bastante singular, assim, bastante importante. Ela diz, Paulo vai dizer, né? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus aí, irmão, significa o evangelho em toda a sua essência, sem faltar nada. Então, essa era a grande preocupação dos pregadores da Bíblia, foi a grande preocupação dos pregadores, dos grandes pregadores do passado. Pela graça de Deus, é a preocupação de muitos pregadores hoje. Mas, infelizmente, nós não vemos isso em todos os lugares, né? Isso é uma coisa extremamente séria. Nós vemos Paulo, quando escreve a Timóteo, tratar da seriedade disso. Ele vai dizer a Timóteo, Timóteo, eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Paulo fala isso para dar peso à sua exortação, quando fala de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. E qual é a exortação? Prega a palavra. Insiste a tempo, fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência, com todo o ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, Timóteo, ser equilibrado, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então a gente vê a importância que Paulo dava à pregação do evangelho em toda a sua essência. Então eu queria meditar com os irmãos aqui sobre alguns aspectos que acontecem, algumas coisas que acontecem quando o evangelho é anunciado e é vivido em toda a sua essência. Esses aspectos nós encontramos aqui nesse texto. Então, o primeiro aspecto que acontece, baseado aqui no texto, quando o evangelho é pregado e vivido em toda a sua essência, é que ele provoca perseguições. Nós vemos aí dos versículos 1 ao 3, quando diz que Saulo consentia na morte de Estevão, e aí se levanta uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e aí, com exceção dos apóstolos, todos os irmãos são dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aí há o sepultamento de Estevão, e depois vai falar que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres para prisão, para cadeia. É engraçado, né? A gente vê
a dinâmica da pregação do evangelho. No começo do livro de Atos, Pedro prega o evangelho e quase 3.000 pessoas se convertem. Um pouquinho depois, Estevão prega o evangelho e é morto a pedradas. É interessante como é que Deus faz as coisas. Mas aqui nós vemos a primeira perseguição que se levanta contra a igreja de Jerusalém. E a perseguição traz tristeza, né, meus irmãos? Nós vemos aí o tom dos versículos 1 e 2, a tristeza da perseguição, de ver os irmãos dispersos, de sepultar Estevão, que morreu por causa da pregação do evangelho. Então a pregação, ela traz tristeza. Não é fácil, meus irmãos, ser perseguido. Não é fácil. E em muitos casos, a pregação do evangelho traz a perseguição, e inclusive não só a perseguição oral, né, a perseguição moral, mas a perseguição física também, como nós vimos aqui com a agressão e a morte de Estevão. Então, quando o texto diz que Saulo assolava a igreja, meus irmãos, a palavra assolar aqui é uma palavra que tem um significado bastante forte. No original, ela indica uma agressão física, e é como se fosse um animal selvagem que entra destruindo tudo que vê pela frente. Ou seja, não é uma coisa simples, é pesada. Por vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que sofrem por causa do evangelho, alguns dão a vida por ele, e quando eu falo essas coisas, eu não estou falando dos mártires do passado, gente que entrou para a história da igreja porque deu a vida por Jesus Cristo. Eu estou falando de pessoas que estão vivendo hoje, no século XXI. Todas as semanas, todos os domingos, em nossa igreja aqui em Portugal, nós oramos pela igreja perseguida e citamos algumas coisas que lemos no site do Portas Abertas. E a perseguição não para, meus irmãos. Agora mesmo, no site nós lemos lá, no dia 30 de novembro, os cristãos foram mortos por extremistas na Indonésia. Homens armados invadiram uma aldeia, agrediram os cristãos. No dia 27 de novembro, um grupo terrorista chamado Mujahideen, não dá nem para falar o nome direito, lá na Indonésia Oriental, atacou 4 cristãos em uma aldeia no centro de Sulawesi, na Indonésia. 3 homens foram esfaqueados, enquanto um 4º cristão foi incendiado. 6 casas, incluindo uma igreja improvisada e um prédio do Exército da Salvação, também foram queimados. Então a perseguição continua até hoje. Meus irmãos, hoje mesmo, enquanto nós estamos aqui nessa meditação do Evangelho, existem pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sendo mortas por causa do Evangelho. Então, o resultado de se pregar o Evangelho em toda a sua essência pode muitas vezes trazer tristeza e a perseguição, e inclusive a perseguição física, a agressão física. Então, às vezes não é exatamente o que nós esperamos que aconteça com a nossa pregação. Aqui mesmo em Portugal, no nosso ministério, nós estamos há 9 anos aqui trabalhando para que a igreja portuguesa tenha acesso, né, a bons materiais, tenha acesso a boa literatura. Nós temos tentado ajudar a igreja evangélica portuguesa nesse sentido, né, trazendo materiais que ajudem na boa formação teológica da igreja dessa terra. E nós já experimentamos muitas coisas, muitas alegrias. Nós vimos comunidades inteiras descobrindo a fé reformada, descobrindo as doutrinas da graça, e aquilo é quase que como que um renovo para a igreja. Mas também, irmão, já sofremos perseguição, traição, enfim, isso tudo traz muita tristeza. Pela graça de Deus, não sofremos agressão física, mas essa é uma das características que podem acontecer quando o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno é pregado. Ele pode provocar perseguições, conforme nós vemos aqui nos versículos 1 a 3. Segunda característica que pode acontecer quando o evangelho é pregado em toda a sua essência ele traz alegria. Então são esses paradoxos, né? De um lado, tristeza, de outro, alegria. Nos versículos 4 até o 8, aliás, o versículo 4 já começa: enquanto isso, né, entre mentes que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Então as pessoas foram dispersas, mas elas não foram com aquela tristeza, elas foram dispersas com aquela alegria, e isso obviamente vem do Espírito Santo, de pregar, de poder pregar o evangelho em toda a sua essência. Irmãos, isso acontece porque Deus sempre cumpre o seu propósito. Em Atos 1:8 nós lemos: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria. Isso foi em Atos 1:8. Aqui em Atos 8, nessa seção dos versículos 4 em diante, especialmente no versículo 4, nós vimos o cumprimento desse desejo, desse propósito do nosso Deus. Eles aqui estão sendo testemunhas do Evangelho nas regiões da Samaria e nas cidades circunvizinhas. Então, Samaria aqui recebia as boas novas de alegria. Então, enquanto a igreja de Jerusalém sepultava Estevão com toda tristeza, Samaria aqui recebia as boas novas de alegria. É interessante como os incrédulos muitas vezes contribuem para que os propósitos de Deus aconteçam, né? Eles fazem isso até mesmo sem saber. Eles perseguem a igreja e aí, por causa dessa perseguição, os crentes são dispersos e o propósito de Deus é cumprido para aquelas regiões vizinhas a Jerusalém. Nós vimos isso com toda clareza, por exemplo, no nascimento de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo em Belém ilustra muito isso. César decreta um censo, aí José, por causa disso, tem que dirigir para Belém, onde ele nasceu, e Maria então dá à luz a Jesus lá em Belém, conforme tinha que ser, conforme estava prescrito. Então o Senhor Deus usa tudo e todos para cumprir o seu propósito. E a gente vê aqui nos versículos 5 a 7, Filipe anunciando a Cristo. No versículo 5 ele vai dizer isso, né? O texto vai dizer: Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. A preocupação de Filipe aqui, meus irmãos, não era anunciar a igreja de Jerusalém, ou a congregação tal, A ou B, ou a denominação. Ele anunciava a Cristo. E era interessante que Deus como que aprovava, como que assinava embaixo a pregação de Filipe, porque muitos sinais aconteciam através dele. Nós sabemos, meus queridos, que os sinais são usados para autenticar a mensagem. O foco, a ênfase não é exatamente o sinal, mas a pregação de Cristo. Aliás, há um paralelo muito grande quando a Escritura se refere a Filipe. Há um paralelo muito interessante quando a Escritura se refere a Jesus Cristo. No versículo 7, os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Não é interessante como é um paralelo com aquilo que era o ministério de Cristo? Então aqui nós vemos Jesus sendo anunciado e crido. E no versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. É exatamente o que acontece. Quando alguém recebe a Cristo, há grande alegria, não só na terra, mas há uma grande alegria no céu também. Essas pessoas aqui certamente iam ter dificuldades mais para frente, mas elas sabiam que o problema maior delas tinha sido resolvido, que é o problema da condenação do pecado. Meus irmãos, as dificuldades na vida cristã, elas não podem tirar a alegria da certeza da salvação de um crente. Nós seguimos em frente. As dificuldades estão presentes nesse mundo para testar a nossa fé. Aliás, o nosso Senhor nos exortou em relação a isso. Nós vemos Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo: pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Então, estejamos prontos, que a pregação do Evangelho ela pode provocar perseguições, inclusive físicas, agressões, inclusive físicas, mas ela também nos traz muita alegria, conforme nós vemos aqui nessa seção do texto, até o versículo 8. Um terceiro aspecto que pode acontecer com a pregação do Evangelho genuíno é que a pregação do Evangelho genuíno, na sua plenitude, desfaz ensinos enganosos. Essa parte aqui dos versículos 9 a 13, quando vai se referir a Simão, nós vemos aqui que Simão era um homem que enganava o povo daquela cidade, daquela região, com a sua mágica. Mas a questão é que ele não era somente um enganador, ele queria se passar por muito mais do que isso, né? Ele era tido como o próprio poder de Deus. É interessante essas pessoas, né? Eles não se contentam em só enganar, mas eles querem mais, eles querem ser como Deus, né? Aliás, o diabo, ele é o exemplo maior disso, e essas pessoas que o seguem não vão fazer coisa diferente, né? No versículo 10 nós vemos aqui: ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder.
Meus irmãos, a gente tem que ficar atento, né? Nem tudo que se apresenta como o poder de Deus é de fato de Deus. Hoje em dia nós vemos cada pregador aparecendo, né? Gente aí na internet, no YouTube, na televisão, dizendo cada coisa que a gente fica, meu Deus do céu, e tem gente que acredita. É por isso que eu abri essa meditação aqui agradecendo a Deus pela sua palavra. Porque se não é a palavra de Deus para colocar luz no nosso entendimento a respeito dessas coisas, até mesmo nós nos enganamos com esses tipos de pregadores que aparecem por aí. Então aqui nós vemos o povo sendo enganado a respeito de Simão. No versículo 12, então a gente vê que o povo deixa os ensinos de Simão porque Filipe começa a evangelizar a respeito do reino de Deus. E eles passam então a seguir Filipe. Eu leio esse texto aqui e fico pensando, irmãos, quantas pessoas hoje estão sendo enganadas, até mesmo dentro de igrejas ditas evangélicas, né? Falsos mestres, falsos ensinos, falsas doutrinas, gente que é aprisionada por pessoas que não têm outro interesse a não ser o interesse financeiro, o interesse de poder, de status. É terrível. Quantas pessoas hoje não estão confiando em homens, como o povo de Samaria confiava em Simão. Ele atribuía até um título bastante pomposo, né? O poder de Deus, o grande poder. Terrível, terrível. É triste de ver, né? O verdadeiro evangelho, quando ele é pregado, nós vemos aqui, ele liberta a pessoa de todas essas coisas, que é o que aconteceu com a pregação que Filipe trouxe aos irmãos lá de às pessoas lá de Samaria. São pessoas hoje que estão a frequentar igrejas evangélicas, às vezes anos a fio, ainda continuam presas em verdadeiras correntes que escravizam com tudo que é o que não é o evangelho, que é o outro evangelho, que é um evangelho anátema. E é uma pena, é lamentável a gente ver isso. Mas um dos aspectos, então, de quando o evangelho é pregado é esse: ele desfaz ensinos enganosos. E um último aspecto, então nós vimos que quando o evangelho é anunciado em toda a sua essência, ele pode provocar perseguições, agressões, inclusive físicas, mas ele, ao mesmo tempo, traz alegria. A pregação do evangelho, na sua essência, desfaz ensinos enganosos e, por fim, o evangelho verdadeiro desfaz falsas conversões. O texto segue falando sobre este mesmo Simão. Os verdadeiros convertidos aqui, eles são identificados com os apóstolos. Nós vemos aqui a partir do versículo 14, os apóstolos vêm de Jerusalém, Pedro e João, e aí ora por eles. Com a oração, o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos, e esses são os verdadeiros crentes, aqueles que realmente acreditaram na pregação do Evangelho. O Espírito Santo vem e faz nele morada. Jesus Cristo prometeu isso e ele cumpriu em nossa vida. E como nós somos gratos a Deus por isso. Porque se não é o Espírito Santo, nós facilmente seríamos enganados por mágicos como Simão e outros que aparecem por aí aos milhões, né, aos milhares. Agora, o interessante é que nós lemos no versículo 13 que Simão também abraçou a fé. Lá está escrito: o próprio Simão abraçou a fé e foi batizado. Interessante, irmãos. Existem pessoas que buscam a igreja, como Simão, né, só por causa dos seus próprios interesses. Gente que quer resolver os seus problemas de forma rápida. Tem que ser agora. Está com problema financeiro, está com problema pessoal, está com algum problema, ele quer a resolução do problema e vai para a igreja. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está compartilhando o evangelho, às vezes com um colega do trabalho, às vezes com um colega da escola, e você, em algum momento da conversa, aparece o nome da sua igreja, ele pergunta de que igreja que você é, e você convida ele para ir no culto, e ele vai dizer: não, olha, por enquanto eu não estou precisando, mas olha, se eu vier precisar, eu falo contigo, você me dá o endereço da sua igreja. É como se a igreja fosse um mercado, né, uma loja, que as pessoas vão lá e pegam a bênção, né, a resolução dos seus problemas. Meus irmãos, não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas verdadeiramente convertidas, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Mas aqui o que nós vemos? Nós vemos uma controvérsia a respeito daquilo que significa Simão ter abraçado a fé e ter sido batizado. Ele deseja aqui comprar o poder de Deus, é o que nós lemos no versículo 18, 19 e 20.
ele vê os irmãos impondo as mãos, o Espírito Santo então é concedido, e então ele fala, eu também quero esse poder. Poder. Isso é interessante. Existem pessoas, meus irmãos, hoje, que estão tentando comprar a igreja com dinheiro e com poder. Outros estão querendo comprar a igreja para ter poder. Ou seja, existe muita coisa dentro da igreja, que nós não nos enganemos. Simão aqui ainda estava a buscar a sua própria glória, exatamente como antes, só que agora com uma cara de crente, uma carinha de convertido. E o que ele queria antes? Poder. É a mesma coisa que ele quer aqui. Ah, meus irmãos, como isso alimenta muitos evangélicos hoje, né? Gente que quer poder. Senhor, me dá do teu poder. E eles não entendem que Deus, quando dá poder para uma pessoa, esse poder é para obedecer à palavra de Deus. O poder, nesse caso, é dado para que a pessoa se humilhe diante do verdadeiro poder que vem de Deus. Mas é que essas coisas que aconteciam aqui chamavam a atenção. É como hoje. As pessoas têm a atenção despertada por causa de movimentos extraordinários, por causa de coisas extraordinárias que acontecem. E aí, isso infelizmente é o que dá, isso que nós vemos aí, esse espetáculo, né? Alguns abrem uma lojinha, montam lá um circo lá dentro e chamam aquilo de igreja. Por quê? Porque as pessoas estão buscando coisas espetaculares, julgando que isso é o poder de Deus. Mas não é isso, né? Esses líderes que nós vimos hoje, muitas vezes levam uma vida totalmente desproporcional. Por quê? Porque eles estão atrás do que sempre estiveram, que era o que movia o coração de Simão aqui, estavam atrás de poder. Mas é interessante que essa busca dentro da igreja, ela não vai muito longe, né? Normalmente a pessoa que entra numa igreja com esse pensamento, ela não é satisfeita, ela não é saciada, porque não deve ser. Quando o Senhor disse, vinde a mim, ele estava se referindo àqueles que realmente tinham necessidade, realmente tinham sede do Senhor. Não é como o caso aqui. Quando as pessoas vão para a igreja com o mesmo pensamento de Simão, por exemplo, o que acontece? Amargura. Fel é o que nós lemos aqui no versículo 23, na exortação que Pedro faz para este Simão. Pedro vai dizer, vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Meus irmãos, isso explica o fato de que muitas pessoas entram na igreja e não demora muito tempo, elas ficam abatidas, elas ficam caídas, e aí depois acabam por se afastar. Não tem alegria no Senhor dentro da igreja. Então nós vemos que essa coisa se resolve, essa amargura, esse laço que prendia o coração de Simão, ela se resolve com o quê? Com a salvação, com arrependimento. Somente com o arrependimento é que vem a salvação, e com a salvação a alegria da vida eterna, a alegria de estar com os irmãos, a alegria de fazer parte da igreja. Nós lemos em Marcos, no capítulo 1, que depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia e ele pregava o reino de Deus e ele dizia, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Simão, se você tivesse arrependido, você não estaria querendo comprar o poder de Deus. Você não estaria preso nesse laço de amargura, porque isso é infelizmente o que acontece com as pessoas que entram na igreja com um pensamento igual ao seu. Sem arrependimento não há salvação. Há um texto escrito pelo pastor Sinclair Ferguson, um pequeno livreto chamado A Graça do Arrependimento. Foi traduzido em português pela editora Fiel. Ele vai tratar sobre esse tema do arrependimento. Ele vai trazer uma coisa interessante, que ele vai falar da raiz da palavra arrependimento no original, no grego. Na verdade é uma raiz tripla, são 3 verbos que querem dizer a mesma coisa. 3 tipos de arrependimento. Há o arrependimento que enfatiza a ideia de voltar atrás, né? Isso, por exemplo, nós lemos quando os tessalonicenses eles se voltam dos ídolos, né, para Deus. Então há esse tipo de arrependimento que indica uma ideia de voltar-se para trás. Há outra palavra arrependimento que comunica a ideia de tristeza, mais com remorso. A pessoa ela fica entristecida por aquilo que ela fez de errado, então ela se arrepende e isso traz uma tristeza. E a terceira vertente é a palavra metanoia, que é a
principal palavra que é usada no Novo Testamento para transmitir o significado verdadeiro de arrependimento. Essa palavra, na sua essência, quer dizer uma mudança de mente que leva a uma mudança no estilo de vida, uma mudança total na vida. Então, é esse tipo de arrependimento que o Senhor está interessado, uma mudança total de pensamento e estilo de vida. Então, o arrependimento, meus irmãos, é essencial à salvação. É o arrependimento que nos leva a Cristo e à verdadeira alegria que nos faz sair dos laços de iniquidade e de amargura que prendiam esse nosso amigo Simão aqui no texto. Jesus enfatiza muito isso, né? Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nós lemos em Atos 17, Paulo falando, Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, porque estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Cristo. Então o arrependimento, irmãos, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Isso é exatamente o que nós lemos na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 15, número 3. Arrependimento, que traz a alegria da salvação. Quatro aspectos, então, que se observa quando o evangelho é pregado em toda a sua essência. Primeiro, ele provoca perseguições. Segundo, ele traz alegria. Terceiro, ele desfaz ele desfaz ensinos enganosos. E o último, ele desfaz falsas conversões. É o que nós depreendemos nesses 25 versículos do capítulo 8 de Atos. Então nós devemos viver esse evangelho, meus queridos, e anunciar esse evangelho em toda a sua essência, com simplicidade, né, sem mistérios, sem manifestações miraculosas. Na sua simplicidade, o Senhor usa do seu poder para fazer com que as pessoas entendam e se convertam ao evangelho do Senhor. Nós devemos viver e anunciar esse evangelho com singeleza de coração, tendo a noção da grandeza da obra de Cristo e a obra que Ele realizou em nossas vidas, em nosso favor. Nós devemos viver e anunciar esse evangelho com alegria, com dedicação, com fervor, e assim o mundo vai ver que Cristo é o Senhor, para que outros venham a arrepender-se de seus pecados e crer no Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a crer e viver o verdadeiro evangelho.